Olá, boa tarde. Espero que vocês estejam curtindo muito o conteúdo que a gente trouxe para vocês nesse segundo dia de VTEX Day. A palestra agora da Electrolux foi incrível para quem tem operação B2B ou pretende digitalizar. Foi um conteúdo muito legal, vale a pena depois conferir. E essa palestra de agora também é muito especial, porque a gente vai tratar de um tema que eu tenho certeza que muitos de vocês, todos vocês, sabem da importância, mas talvez não tenha certeza se vocês estão fazendo da forma adequada, da melhor maneira. A gente vai falar do tratamento, captação e análise de dados para a gente entender tendências, né, para a gente entender padrões e poder prever algumas tendências futuras. E para esse painel, a gente vai trazer ninguém menos do que a Nick, que é uma especialista no assunto. Ela é a líder mundial em medição de dados e análise de audiência. Eles medem o comportamento do consumidor através de vários canais, de várias plataformas, e assim eles conseguem descobrir o que o público adora e capacitar vocês com inteligência confiável e acessível. E quem vai apresentar esse painel aqui para a gente vai ser a Andrea Stoll, que é líder de e-commerce e painel de lares no Brasil. Ela possui mais de 18 anos de experiência profissional, sendo 11 deles dedicados a institutos de pesquisa. E, além dela, eu convido também o Luiz Davidson, que tem mais de 15 anos de experiência de mercado, atuando nas áreas de trade, pricing e planejamento comercial, tanto em indústria quanto em varejo. Hoje ele lidera a equipe de Customer Success na Nielsen, com foco no desenvolvimento e análise de tendências para o comportamento do consumidor brasileiro. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, eu vou começar aqui, daqui a pouco eu passo a bola para o Luiz. A gente vai falar um pouquinho para vocês de grandes tendências de e-commerce, tá? Então, a gente vai falar primeiro de um grande overview do mercado e o que está acontecendo com online e categorias. A gente vai trazer um cheirinho também nessa comparação com o offline, para a gente ter que lembrar que estamos falando do mesmo consumidor, né? O consumidor que navega no on é o mesmo consumidor que também está no off. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui deste on dentro de todos os ambientes de varejo, incluindo o off. E aí a gente termina falando um pouquinho de grandes tendências, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo esse grande overview para vocês no mercado de com. Hoje, a Nielsen, quando a gente fala de varejo, a gente mede aproximadamente 1,3 trilhões de reais, tá? E quando a gente fala do canal e-commerce, o que é importante? No primeiro ano, mais ou menos no primeiro ano de pandemia, a gente viu um grande boom de faturamento desse canal em função de todas as circunstâncias, né? O consumidor que estava tendo que ficar em isolamento social, foi aí que a gente conseguiu, inclusive, entrar com grandes cestas aí de FMCG dentro do ON. E aí, no primeiro ano de pandemia, a gente já chegou num faturamento do canal próximo de 200 bilhões. E o que a gente olha agora, e era uma pergunta que a gente ouvia muito dos nossos clientes, é: será que depois que a pandemia acabar, ou seja, no momento que o consumidor volta a poder frequentar os outros canais, ele entrou no e-com e ele vai deixar de comprar no e-commerce depois disso? E o que a gente vê é que não. Então, esse é o recado desse slide, tá? O e-commerce, ele atingiu esses patamares de quase 200 bi no primeiro ano aí de pandemia, e a gente está agora à casa dos 250, 260, ou seja, é um canal que cresceu naquele momento e continua crescendo e mantendo aí os patamares de faturamento. Quando a gente compara com demais canais, a gente trouxe aqui o destaque que hoje o e-commerce já é o segundo canal em faturamento. Então, além de ter crescido bastante naquela época, quando a gente compara com todos os outros, e aqui eu estou falando de supermercado, padaria, bar, todos os outros canais que a gente tem acesso, o e-commerce ainda assim, quando a gente pensa em faturamento, já é o segundo maior. E aqui, quando a gente coloca o consumidor no centro de todas as possibilidades de canais, aqui esse é um slide legal para o pessoal tirar foto, que eu já estou vendo aí, podem tirar porque é um slide legal. Quando a gente pensa na dinâmica, né? Então, o que eu vou comprar, onde eu vou comprar, quais são os canais, e a gente tem que pensar que esse consumidor vai comprar, dependendo do que ele quer comprar, ele pode comprar em uma série de canais. Esse slide aqui está mostrando basicamente a penetração dos lares, ou seja, quais são os canais que os lares estão comprando mais ou ganhando importância aí nos últimos anos. Então, aqui é de 21 a 23, quais são os canais que começaram a ficar ainda mais representativos dentro dos consumidores, dentro do lar dos consumidores. E aí a gente tem dois destaques aqui, de novo fazendo essa comparação de on mais off, porque eu vou martelar bastante isso ao longo da palestra aqui. A gente está falando de um mesmo consumidor. A gente vê que o canal atacarejo, cash and carry, um canal de off, é um canal que a indústria em geral já vem falando bastante, já está crescendo
há pelo menos 10, 15 anos a Nielsen já fala desse canal bastante. E é um canal que continua ganhando, sim, penetração. E aí, quando a gente olha o e-commerce, está ganhando penetração quase que nos mesmos patamares. Então, cresceu bastante durante a pandemia e continua crescendo, tá? O que a gente mostra aqui? Então, eu já tinha falado um pouquinho para você sobre a gente ganhou muito, o canal ganhou muita representatividade no primeiro ano pandêmico e continua ganhando. Então, a gente está numa base muito maior agora. Então, quando a gente pensa em variação, a gente teve uma tendência aí de desaceleração de 21 para 22, mas voltamos a ver uma tendência de crescimento em 23. Significa, então, que o canal está perdendo força, ou que ele já chegou no máximo que ele poderia? Não. A gente precisa lembrar que teve um boom muito grande e a gente continua tendo uma tendência de crescimento sobre uma base muito maior. E aí, o que eu quero dar de destaque aqui? Quando a gente pensa nesse canal, uma das grandes cestas que conseguiu trazer um número maior de shoppers ativos foi principalmente o que a gente chama de FMCG, que é o Fast Moving Consumer Goods, que são produtos de giro rápido, tá? Então, os produtos de giro rápido, principalmente desde 2020, 2021, foram os grandes impulsionadores de crescimento do número de shoppers ativos e de faturamento do canal nesses últimos 2, 3 anos, tá? Então, quando eu olho aqui no gráfico de bolinha, que está aqui nesse slide, eu estou basicamente mostrando para vocês de todo o faturamento que eu tenho no e-commerce, quanto que eu estou chamando de FMCG, que é a cesta de produtos de giro rápido, já representa. Então, aqui eu tenho mais ou menos quase 16% aqui de tudo que se vende hoje em e-commerce alocado dentro do que eu chamo de FMCG. É muita coisa, né? Se a gente pensasse que há muito pouco tempo atrás o consumidor tinha uma barreira para entrar nesse canal para comprar alimentos, bebidas, produtos de saúde, e hoje já está aí representando quase 16%. Essa informação aqui vai muito em linha com o que eu acabei de mostrar no slide anterior sobre a evolução do número de shoppers ativos no canal. Então, o que realmente trouxe um aumento importante para o número de shoppers ativos nos últimos 2, 3 anos foi a entrada com força das compras mais atreladas a produtos de giro rápido, tá? Inclusive, quando a gente olha esse crescimento importante de 21 para 22 aí, na casa dos 24% no número de shoppers ativos, está diretamente correlacionado com o número do aumento de pedidos especificamente para a cesta de alimentos e bebidas. Então, isso já mostra o quanto essa cesta hoje já está bastante importante no canal. E aí, só para fazer um contraponto, então será que o consumidor ele entra agora para comprar alimentos e bebidas ou itens de higiene e beleza e ele não compra mais nada? E, na verdade, quando a gente pergunta para o consumidor, aqui ó, na parte de alimentos e bebidas, o consumidor que tem intenção de comprar alimentos e bebidas, ele entra num canal e-commerce para comprar só alimentos e bebidas ou ele tem intenção de talvez comprar alguma coisa adicional? E aqui é o que a gente vê, ó, que o que mais tem hoje correlação com o consumidor que vai comprar alimentos e bebidas também ainda está dentro da cesta de FMCG. Então, a gente está falando de cosméticos, perfumaria, mas já entra também uma parte de moda, acessórios, casa e decoração. Quando a gente pergunta para o consumidor por que ele está comprando dentro hoje do e-commerce, o que a gente vê de missões, e as duas que têm maior destaque aqui, somando quase 50%, é uma missão de abastecimento e reposição. Ou seja, por que o consumidor está indo no canal e-commerce para fazer uma compra? Ele vai, basicamente, boa parte deles aqui, quase metade, indo fazer compra para poder se abastecer ou repor algum produto que acabou. E aí, quando a gente pensa em cestas, o que é, né? Porque quando a gente pensa numa compra de e-commerce de tech and durables, por exemplo, né, de uma geladeira, de uma TV, ninguém vai comprar isso no e-commerce para se abastecer ou para se repor. Talvez alguém, né? Mas, em linhas gerais, não é o que acontece. Então, isso está muito em linha com o que a gente está vendo das categorias de giro rápido, de fato. Então, se hoje, para o e-commerce, as principais missões são abastecimento e reposição, tem muita relação com o que a gente está vendo aqui, de quais são as categorias mais compradas aí nesse último ano. Então, a gente está falando principalmente de itens de saúde, perfumaria e cosméticos, e já em terceiro lugar ali, alimentos e bebidas. E quando a gente fala de alimentos e bebidas, vamos tentar entender um pouquinho aonde é, né, dentro do e-commerce, aonde é que esse consumidor está comprando, porque tem uma série de canais. Tem uma série de formas de comprar hoje alimentos e bebidas, itens de saúde, itens de beleza. E aí, quando a gente fala especificamente dentro dessa cesta de alimentos e bebidas, a gente tem um destaque bastante importante aqui para iFood, Amazon, Carrefour, Mercado Livre e Pão de Açúcar. O que eu quero que a gente tenha de destaque desses todos que eu estou trazendo para vocês? Já existe uma importância muito grande do grupo que a gente chama de pure players, ou seja, eles já estão com destaque versus uma rede de supermercado, que também está aparecendo aqui, mas existe um destaque importante já para os pure players. O que será que eles estão fazendo em termos de experiência de compra mesmo, né, para conseguir atrair esse consumidor que hoje está, quando fala de alimentos e bebidas, comprando principalmente lá dentro.
E aí, falando então desses peer players, quando a gente pensa em importância deles para essa dinâmica toda ao longo dos últimos anos, a gente vê que eles estão ganhando cada vez mais importância, tá? Então, eles já eram bastante importantes quando eu penso no faturamento total do canal, mas agora eles estão ainda mais importantes. Estão saindo aí de quase 58% e indo para quase 67% de importância. E aí... acho que vale só também fazer um destaque aqui nesse slide. Quando a gente olha esse desempenho super acelerado de peer player e quando a gente entende que um dos pilares do peer player tem a ver exatamente com a parte de vendas 3P, acho que é legal comentar aqui que muitas dessas vendas 3P tem a participação, inclusive, de varejos tradicionais, que a gente chama aqui de brick and click, como alimentar, supermercados, fazendo o papel, colocando aqui um papel de seller, vestindo um chapéu de seller dentro dessa camada 3P de operação, mas performando aqui dentro desse canal de peer players, né? Então, é cada vez mais os canais ficando misturados, híbridos dentro dessa operação, né? Acho que é bem legal lembrar desse ponto aqui também. A né? operação de e-commerce é bastante complexa, tem muitos canais aqui dentro. E aí o ponto do Lu é importante, porque quando a gente mostra esse gráfico per se, parece então que os bricks and clicks, que são as grandes bandeiras de varejo, talvez não estejam vendendo tão bem, e não é isso, tá? É importante entender exatamente esse ponto que ele trouxe, porque é muito possível que o consumidor esteja comprando alimentos, bebidas, itens de higiene e beleza dentro de um pure player, mas a gente tem a parte de 3P que acaba sendo um varejista vendendo lá dentro. De qualquer forma, é um ponto de atenção, porque se o consumidor escolhe ir para um pure player ao invés de ir no site do varejo, a gente precisa entender o porquê. Qual que é a experiência que ele está tendo lá, né? Lu, passar a bola para você. Bom, obrigado, Deia. Vamos seguir aqui agora, tentando entender um pouco mais alguns detalhes dessas categorias de FMCG, né, que fazem essa performance do e-commerce. Aqui a gente tem um slide que a gente mostra as 3 principais cestas, que é geralmente onde a gente põe a leitura de performances de venda para o mercado. Acho que a primeira coisa que a gente vê aqui nesse slide é que dentro dessas cestas não é porque o FMCG cresce como um todo que todas crescem de forma igual, né? Existem aquelas que se destacam mais, outras que inclusive estão em retração, mas acho que aqui, obviamente, olhando esse gráfico, o principal destaque tem a ver justamente com a categoria de alimentos. Ela foi a categoria que mais cresceu em 2023, inclusive cresceu aí a duplo dígito. E, obviamente, por conta também do peso que ela tem para esse grupo de produtos, para a representatividade que ela tem, ela já teve uma contribuição maior aqui do que 60% de tudo aquilo que cresceu desses produtos. Tá? Acho que chama atenção aqui também nesse slide a parte de categoria de Páscoa. Né? A gente sabe que é uma categoria que acaba tendo um pouco menos de relevância quando a gente olha o período inteiro de um ano, porque ela é sazonal, ela é mais pontual. Mas ela teve uma performance de queda, que eu acho que isso está muito atrelado, inclusive, a um estudo que a gente gerou agora há pouco, né? Acabamos de passar aí pela Páscoa, onde a gente vê uma mudança de comportamento do consumidor, do comportamento do shopper nessa dinâmica de compras. A gente viu ali produtos de maior valor agregado sendo trocados por produtos de menor valor agregado. Né? Então, dentro de um mix de categorias e produtos correlatos, por exemplo, a Páscoa, a gente viu os ovos de Páscoa perdendo relevância, perdendo representatividade, e itens presenteáveis também relacionados à categoria de chocolates, como as caixas de bombom, que são vendidas a R$15, R$16, ganhando penetração, ganhando participação aí nesses produtos. Né? Então, isso traz à tona aí como cada vez mais o shopper, além de vir se adaptando dentro do canal online, dentro da dinâmica digital de compras, vem também se adaptando aí frente a algumas necessidades, algumas tendências. Né? E aí a gente traz aqui, inclusive, alguns outros exemplos dessas mudanças, dessas adaptações. A primeira delas que a gente traz aqui é justamente da categoria de alimentos, que a gente viu ali como destaque de crescimento, né? Onde teve o principal motor, né, de geração de vendas, aqui o principal motor de crescimento vindo de ticket médio, né, superando inclusive o efeito de uma queda aqui em número de pedidos. Né, e aí a gente tenta entender e trazer algumas correlações para criar algumas hipóteses. Né, e a primeira delas, óbvio que quando a gente fala de um aumento de ticket médio, a gente está falando de cestas ou provavelmente maiores ou com itens de maior valor agregado. Né. E aí dentro do paralelo que a gente traça aqui com relação a uma dinâmica que é bastante importante no e-commerce, que tem a ver com frete grátis. A gente vê aqui uma queda da quantidade de pedidos que saíram com frete grátis, então houve uma diminuição da incidência de frete grátis no ano de 2023 para essa categoria. E fora isso, aqueles fretes que foram pagos ainda tiveram um valor substancialmente mais alto que no ano passado. Né? Então, acho que isso traz uma ideia de o shopper se desenvolvendo, mas também se adaptando, ampliando aí o tamanho da sua cesta na categoria. Para a parte de bebidas, acho que é
exemplo que reforça aí o que a gente viu na Páscoa. É uma categoria bastante ampla, onde a gente viu a categoria de cervejas ganhando bastante relevância. Ela cresceu bastante, ela teve ali 41% de contribuição do crescimento de todos os itens que cresceram nessa cesta. E ela elevou aí o número de pedidos também da categoria. Porém, por ter um valor médio mais baixo, inclusive em relação a vodka, whisky, vinhos, ela acaba gerando aí um efeito de retração da categoria, um efeito de GMV menor do que o ano de 2022. Então, aqui são só alguns exemplos, alguns recortes que a gente traz dessas nossas pesquisas e dessas nossas leituras, mas que reforçam tudo isso que a gente vem comentando e conectando sobre essa jornada do shopper digital, né? E aí não tem como falar dessa jornada sem falar sobre algumas tendências. E aí é justamente onde a gente entra aqui com uma tendência que também tem a ver com tecnologia, talvez não tão nova, já existe aí há um bom tempo, mas que vem se inovando e se desenvolvendo, melhorando a cada ciclo, a cada ano que passa, que é exatamente a parte de uso de aplicativos. Né? A gente vê que o ano de 2022 ele já trazia ali uma consistência bastante grande de shoppers que utilizam aplicativos para suas compras, para sua jornada de compras. Então, mais de 60% já tem isso como uma recorrência de compras junto com o browser, o site em si dos e-commerce. Para 2023, essa camada, essa fatia de shoppers que estão dentro dessa dinâmica amplia ainda um pouco mais. Então, além dela se manter consistente, ela ainda cresce um pouco mais. E aqui a gente dá uma relevância a esse tema justamente pelo que a Andrea mostrou ali no começo do slide, no começo da apresentação, que fala sobre cada vez mais os canais convivendo, né? Então, aqui a gente está falando de uma ferramenta que possibilita aí um ponto de contato always on com o cliente, sempre conectado à disposição a qualquer momento, 24 horas por 7 dias da semana, no bolso do consumidor. E aí a gente vê aqui que esse cenário ele é bastante diverso aqui entre os diferentes segmentos do varejo, né? Mas mesmo dentro dos varejos que já estão mais desenvolvidos, como o varejo virtual, que são aqueles multicategorias, e até mesmo aqueles de farmácia ou supermercado que ainda não têm os aplicativos tão desenvolvidos, todos eles têm algum índice de crescimento, têm algum índice de evolução aqui de um ano contra o outro. Bom, a gente acabou de sair aqui de um cenário, né, dentro do Nielsen IQ, de um material que a gente desenvolveu de web shoppers, onde um dos principais pilares também tem a ver com pesquisas que a gente faz, e uma delas teve a ver justamente com redes sociais, onde a gente viu que dentro de uma escala, né, dentro de uma possibilidade de 0 a 5, aí, onde o shopper poderia indicar o índice de influência que mídias, propagandas, anúncios dentro dessas redes performam para ele dentro da sua jornada, ou são capazes de influenciar suas jornadas, mais de 50% responderam uma nota superior a 3, ou seja, é uma influência média a alta que o shopper a si próprio já classifica como influente dentro da sua jornada, né? Então é o shopper indicando isso para a gente. E quando a gente vê aqui à direita, né, acho que é um tema bastante relevante em diferentes pautas, a ideia da rede social e como ela pode agregar para os negócios e para as informações que circulam nos diferentes ambientes de varejo. A gente vê que ela performa ou que ela tem índices diferentes de influência nos diferentes setores, né? Obviamente, moda, acessórios, eletrônicos, perfumaria tem aí um grau de influência um pouco maior do que outras categorias, né? Quando a gente olha aqui e tenta entender um pouco de onde vem esse tráfego, de onde vem essa geração de influência das diferentes plataformas, a gente vê aqui o grande destaque para Instagram, né? Ela, além de ser a plataforma que tem o menor índice de pessoas que não utilizam, ela é a plataforma que tem a maior fatia de pessoas aqui que a gente chama de heavy user, né? Então, pessoas que usam com bastante frequência ou em bastante tempo. Então, ela acaba sendo o grande destaque, a grande indicação aqui do shopper como a principal ferramenta de uso e busca de informações aqui, né? Deixa eu fazer um comentário aqui só que eu acho importante, tá, gente? Quando a gente fala com o painel da NIC de e-commerce, a gente está falando com pessoas mais alocadas, acima de 25 anos, tá? Por que eu estou trazendo isso para vocês? A gente tem um público mais jovem, sim, mas a grande maioria está acima dos 25 anos, principalmente na faixa dos 30 a 35. Quando a gente olha TikTok aqui, parece que é o que menos utiliza e isso tem, sim, relação com essa faixa etária, tá? Quando a gente olha dados do próprio TikTok, se eu não me engano, nos Estados Unidos, a maior parte aqui dos usuários, acho que pelo menos um quinto dos usuários, está dentro dos 18 a 24 anos aí. Um quarto dos usuários, perdão. Então é importante a gente ter isso na cabeça, porque não significa que o TikTok não é uma plataforma, inclusive de potencial para venda, tá? Muito pelo contrário. Bom ponto, Deia. É isso mesmo. Então, dentre essas plataformas aqui, além da gente ver uma fotografia atual, a gente ainda vislumbra e entende aí que tem uma jornada bastante grande de desenvolvimento, ainda mais falando de Brasil, principalmente para alguma delas, né? Bom,
né, a gente comentei com vocês que a gente tem uma pesquisa, que a gente levantou uma pesquisa de shoppers aí bastante atualizada. A gente traz aí diversos recortes, mas aqui a gente tenta trazer um resumo principal do que ela nos trouxe de insights, do que ela nos trouxe de conclusões. Né, e além de toda essa parte que a gente viu ali do shopper indicando e sinalizando que ele é um shopper predisposto e também já movido a novos meios, ele também é um shopper que não abre mão de confiança e uma boa experiência. Ou seja, cada vez mais está difícil, cada vez mais está complexa a vida do shopper e a vida dos diferentes canais dentro do ambiente de e-commerce, porque ele aumenta a régua, ele aumenta a sua exigência dentro desses ambientes, dentro dessas plataformas. E aí, quando a gente fala de aumentar a régua e exigir mais de experiência, acho que vale comentar aqui que isso permeia diferentes temas, né? Temas que envolvem tecnologia, temas que envolvem disponibilidade de produto, mas, enfim, acho que é importante reforçar que ele vai de itens mais fundamentais, mais tradicionais, como, por exemplo, 52% já abandonaram o carrinho de compra por alteração de preço na finalização do carrinho. Se a gente transpor aqui para um ambiente offline, a gente está colocando aqui que é como se um shopper pegasse da gôndola o seu produto, chegasse no checkout e o preço está diferente. Só que ao contrário de uma loja física, que ainda o shopper consegue indicar, sinalizar que teve esse problema e ainda assim ter a venda captada, no e-commerce ele simplesmente abandona o carrinho. Mas também a gente está falando que aqui estão envolvidas coisas mais tecnológicas ou coisas mais disruptivas, até mesmo envolvendo operação logística e outras coisas, né? Então, o Pick-up Store, né, 47% já avaliam como boa essa experiência de comprar no site e retirar na loja. Né? Isso já é uma prática que vem sido bastante fomentada e que é bastante recorrente, e cada vez mais em diversos setores do varejo isso vem ganhando participação. E aqui o shopper já vem indicando também que isso, da parte dele, é algo bem visto ou algo bem aceito aí como experiência. Enfim, são diversas as informações, são diversos insights que a gente traz aqui. Aqui a gente recortou alguns dos principais, mas acho que como grande conclusão aqui de todas as informações que a gente trouxe, de grandes insights, a gente resume aqui em 4 principais pilares. Né? Então, o primeiro deles, o e-commerce brasileiro segue em constante evolução. Então, o patamar de 200 bi que tinha sido atingido no momento ali de pandemia, embora tenha pequenas oscilações, ainda se mantém. Ainda é um patamar bastante alto, se consagrando aí como segundo canal. As categorias de giro rápido, ou FMCG, seguem em destaque. Ali a gente viu, inclusive, o desempenho de alimentos e bebidas. Dentro dessa operação e dessas performances, a gente viu os pure players, né, onde a gente comentou ali das vendas 1P mais 3P, ganhando notoriedade e também acelerando bastante a performance. E, por último, né, o que permeia todo esse ambiente, o que traz à luz aí de toda a nossa discussão, uma jornada do shopper que, além de estar exigente com relação à confiança, também está exigente em relação às inovações, às experiências, e colocando na mesa cada vez mais desafios, que eu acho que dentro desse cenário de um monte de canais interagindo juntos, passa a ser a grande proposta de valor aí para os diferentes setores do varejo. Tá? Bom, com isso a gente finaliza aqui a nossa apresentação. Espero que dentro desse espaço vocês tenham tirado o máximo de proveito, e acho que agora a gente vai para um bate-papo aqui, né? Gente, incrível. Incrível, não sei vocês, mas eu adoro dados, eu achei muito legal tudo que vocês trouxeram. Se vocês me permitem e eu puder fazer algumas perguntinhas para a gente continuar o bate-papo mais um pouco, quer sentar lá? Daí eu fico de frente para vocês. Eu vi todo mundo tirando foto, achei o máximo, porque era muita informação, muita coisa. Eu tenho certeza que depois o pessoal vai estudar com bastante carinho. Depois vocês mandam essa apresentação, eu sei que tem bastante gente que procura o pessoal da VTEX para compartilhar. Então, quem quiser, a gente compartilha depois tudo isso que eles trouxeram. E é muito bom, né, ver dados e informação apoiando os lojistas e todo mundo a tomar decisões. Nesse sentido, eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Deia, é como que a NIC vem trabalhando e se esforçando para conseguir ser cada vez mais relevante nessa captação de dados e em todo esse processo de geração de insights? Boa, Jaque, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, quando a gente pensa no serviço que a Nielsen oferece para o Brasil, nós somos a maior empresa global de pesquisa de mercado, né? E aí a gente traz muito uma frase que a gente fala que a Nielsen hoje é a única que consegue trazer o que a gente chama de full view. O que é o full view? É a visão total do consumidor, né? Do consumidor e do varejo. Então a Nielsen hoje consegue trazer informação
de basicamente todos os pontos de contato que o consumidor tem. Então, por isso que ao longo da apresentação a gente foi falando muito dessa comparação também do on com o off, né? A gente está falando de um mesmo consumidor. Então, a Nielsen hoje consegue trazer informação de e-commerce, consegue trazer informação do offline, consegue trazer informação de dentro da casa do consumidor. Então, é mais ou menos nessa linha. A gente consegue hoje trabalhar em toda a jornada do consumidor para conseguir abastecer a indústria e o varejo com as informações necessárias para a melhor tomada de decisão. Porque essa diversificação de canais, né, hoje ela está presente, é uma realidade. Eu acho que todo mundo tem que se adaptar, porque o consumidor é o mesmo, independente de onde ele está comprando, e muitas vezes ele quer ter essa fluidez, né, da forma como ele é atendido pelas empresas e tudo mais. E aí vem uma pergunta muito interessante que eu queria fazer para vocês, que é o seguinte: já que o consumidor, né, já que as lojas e as marcas conseguem ter contato com o consumidor em diferentes canais, existe aí uma oportunidade também deles fazerem com que o shopper gaste mais, né? Aumente ali o que ele está propenso a gastar naquela marca. Vocês enxergam isso como uma oportunidade? Isso é de fato esperado no mercado? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque seria bom se a jornada do shopper, ou se a geração de demanda do shopper fosse algo super matemático, né? Se a partir do momento que os canais aumentam dentro dessa jornada, isso aumentasse proporcionalmente o seu gasto aí dentro de um fluxo de compras, né? Mas não é necessariamente assim. A gente viu, inclusive, num período ali pós-pandemia, onde a gente, bem naquele momento onde o e-commerce estava se intensificando, ganhando penetração de lares, aumentando aí a participação, a gente soltou uma pesquisa, a gente foi tentar entender um pouco como essa dinâmica refletia para o consumidor, e a gente viu ali que, de fato, a ocasião de compras aumenta com o maior número de canais se colocando à disposição do consumidor. A gente fez essa pesquisa logo depois da pandemia, como eu falei, se não me engano, ali era o ano de 2022, indo para 2023, a gente viu um aumento aí de 25% a mais na ocasião de compra. Mas, em contrapartida, a gente viu que isso também não gerava necessariamente um aumento de gasto. A gente viu uma perda de consumo, uma perda de gasto aí na casa dos 4%, 5% aí por ocasião, né? Então, acho que mais do que fomentar o consumo ou o gasto, ver esses canais convergindo e disputando aí a melhor qualidade dentro da jornada, acho que traz muito mais benefícios no sentido de boas experiências do que necessariamente ou algo diretamente ligado só a maior consumo. Tá, entendi. O Brasil, ele está caminhando ainda, né? Tá engatinhando nessa penetração do e-commerce, né? E do acesso à internet, compras online para os consumidores, quando a gente olha mercados como os Estados Unidos, por exemplo, em que a omnicanalidade, essa questão de multicanal e diversificação de pontos de contato já é muito mais avançada. Você vê a influência da vinda desses sites, a Amazon, Shopee, enfim, sites internacionais que estão vindo para o Brasil. Você vê uma influência em como eles atuam hoje no mercado brasileiro, nessa mudança de comportamento? Sim, Jaque. É uma pergunta legal essa, porque acho que principalmente no ano passado, esse assunto de importação de mercadorias, ele foi bastante divulgado em mídia, bastante comentado por uma série de questões, né? É só importante antes fazer um paralelo que dentro das nossas leituras de e-commerce, a gente não capta essa demanda de compras que sejam importações que venham de lugares fora do Brasil. Por mais que a gente tenha aqui players que são empresas internacionais, como algumas delas que você citou aqui, a gente não tem aí a captação de vendas que saiam de fora, que sejam importações. Mas sim, a gente vê algumas influências, não iguais para todas as categorias, né? As categorias de eletrônicos, informáticas, moda e acessórios, acho que são as principais categorias que trazem algum tipo de incidência maior, de influência maior por essas operações de compra. Mas é importante comentar, né, que em algumas pesquisas que a gente fez sobre isso e sobre essa operação, a gente viu que em 2023 a gente teve uma perda de penetração, teve uma perda de quantidade de shoppers que, de fato, se utilizaram desse recurso para fazer a aquisição de mercadoria. E mesmo dos shoppers que ainda assim fizeram, a gente viu ali que a frequência de compra também foi menor. Então, diminuiu o índice de shoppers que tiveram compras ou importações para o seu consumo, e aqueles que fizeram ainda diminuíram a quantidade de vezes. Tá, legal. Não só importação, mas a gente também tem vê um movimento muito forte de exportação, né, de marcas brasileiras. A gente vê na Vetex muitos clientes interessados em entender que tipo de ferramenta a gente tem para cross-border. Isso eu acho muito legal, né? O Brasil também levando tecnologia e produto lá para fora.
Mas voltando aqui para o que vocês trouxeram, um slide que eu achei bem bacana foi quando você fala que quase 50% da galera que está comprando online está comprando para abastecimento e reposição. Né? E aí, por isso, a gente vê essas categorias de saúde, farma, grocery, muito forte, né? na fala de vocês. E como vocês enxergam isso? Isso reflete alguma tendência ou pode mudar a forma como as marcas deveriam se relacionar com o consumidor, já que ele está chegando primeiramente no site ou no e-commerce deles para uma compra de reabastecimento? O que a gente enxerga, talvez, como uma possível tendência, mas que já é presente, não é tão só futuro, pelos números que a gente já viu, é que quando eu falo desse crescimento de compras de abastecimento e reposição, eu preciso lembrar que eu estou falando com um shopper que muito provavelmente ele vai acessar o meu canal com muito mais frequência do que antes. Ou seja, eu tenho pontos de interação com esse consumidor com muito mais frequência do que eu tinha antes. Uma vez que eu tenho esses pontos de interação com maior frequência, eu preciso garantir que a experiência dele lá dentro seja positiva também, inclusive para eu conseguir migrar para outras categorias de maior valor agregado. Não necessariamente migrar, mas adicionar dentro da cesta desse consumidor. Então, isso é bastante importante. E outro ponto bastante importante também, quando eu estou falando de uma compra que é recorrente, eu preciso estar muito atento à entrega dessa compra também, né? Então, a gente não pode deixar de falar de uma logística que tem que ser muito eficiente, compra e entrega e frete grátis, enfim. Por isso que a gente tem um crescimento importante aí de last milers também, né? Quando a gente olha na dinâmica de venda e de compra. Então, acho que esse é o principal. Assim, a gente está com o consumidor com muito mais frequência, a gente tem essa possibilidade de ter muito mais pontos de contato para o bom e para o ruim, né? Então, pensando em aproveitar a parte boa, é de fato garantir uma boa experiência e, sobretudo, essa parte de entrega mesmo com eficiência, porque essa é um dos principais motivos dele estar acessando esse canal para comprar produtos de giro rápido, praticidade e eficiência. Legal. Vocês mostraram também uma tendência forte no acesso e na compra através de aplicativos, né? Os aplicativos nativos. Que o mobile já era, né, mais de 80% dos acessos, e a gente tem visto também que em muitos segmentos e muitas empresas chega a ser mais de 80% também das compras, mas o app nativo, né, o fato da marca ter um aplicativo também está se tornando uma grande forma de fazer com que seu cliente se fidelize à sua marca e garanta e facilite essa recompra. Vocês enxergam isso? Que tipo de oportunidades vocês enxergam? Vocês diriam que os lojistas têm, dado que hoje a maior parte das compras está vindo de aplicativos? Eu acho que quando a gente fala de aplicativo hoje, a gente vai além de simplesmente ter um carrinho de compras à disposição do shopper. Né? A gente fala aí de um potencial de ter um dispositivo, como eu falei, always on, está sempre conectado, está sempre ali à disposição e que pode ultrapassar aí essa barreira simplesmente da operação de compra. A gente vê cada vez mais os aplicativos aí servindo como um ponto de informação, ponto para falar sobre ofertas personalizadas, atendimento personalizado. Super apps. Várias coisas, né? Então vira quase que uma grande central de relacionamento ali à disposição do consumidor, né? E aí a gente viu aqui, né? Então, farma e varejos alimentares, eu acho que ainda estão com os menores índices aí de penetração dos aplicativos em comparação com os outros varejos, mas no fim do dia é o mesmo shopper, né? Então o shopper que a gente viu super desenvolvido quando compra no varejo virtual, que são aqueles multicategorias, também é o shopper que compra alimentos, compra bebidas, compra itens de supermercado, né? Então acho que isso pode trazer alguma indicação de potencial para esses setores. E quando a gente fala em aplicativo, a gente está falando do consumidor ter na palma da mão dele a possibilidade de comprar onde quer que ele esteja, da forma que ele quiser. Isso está muito conectado com uma tendência que vocês também trouxeram, que é a do social commerce, né? Daquelas mídias sociais, do cara tá engajando no Instagram, no Facebook, no TikTok, tá assistindo uma live. Tinha um dado que vocês falaram que 38% dos consumidores brasileiros assistem a live shoppings. Na China, isso né, muito maior, enfim, a gente tem dados ali que tem marcas, não sei se vocês já viram tem uma menina que está super famosa, que ela apresenta produto em 3 segundos, assim, ela vai aprendendo... Na China, né? Na China, ela vai vendendo, então o live shopping também é uma ferramenta que aqui no Brasil está começando, mas é uma mega tendência, WhatsApp, venda por WhatsApp, conversational commerce, isso também vocês fomentam e acham que vai ser uma grande tendência para o futuro? Sim, eu acho que cada vez mais, como a gente viu, por exemplo, ali naquela mandala, os canais, a gente também vê as intersecções, né?
não só dos canais de venda, mas dos meios também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de retail media, já é um assunto super colocado em pauta, cada vez mais o varejo servindo como fonte de alimentação para informação para esse shopper e a marca vendo isso já como uma alavanca para as suas comunicações de marketing, de incentivo, enfim. E do outro lado, a gente vê as redes sociais servindo como uma baita plataforma tecnológica para isso, né? Já, inclusive, fora do Brasil, a gente vê que já é bastante fomentada essa parte de as plataformas de redes sociais também servirem como e-commerce. Aqui eu acho que ainda existe um caminho, a gente vê que ainda é um cenário talvez mais início, mas a gente já vê também esses assuntos aqui surgindo à tona, né? A VTEX tem, né, a ferramenta de live shopping já embarcada no site. A gente apresentou no palco principal ontem também. A gente tem muitos lojistas que já estão aderindo. Carrinho abandonado via WhatsApp, integração com o Facebook, Instagram. A gente tem visto bastante também esse movimento. É algo que os lojistas procuram, querem. Legal vocês terem trazido. Quando a gente fala agora, falando um pouquinho de futuro, de tendência, de tecnologia, como vocês acham que as empresas e quem está aqui assistindo vocês devem se preparar, né, porque mudança a gente tem todo ano, né, e grandes revoluções, mas como que eles podem se preparar hoje para talvez o que está vindo amanhã não impactar tanto na jornada deles? Vou seguir um pouco na linha, falando de futuro, porém também já é um presente, só que o Brasil ainda está engatinhando, né? Primeiro que a gente trouxe um pouco de dado de redes sociais aqui, falando um pouco do que você trouxe, que também levou no palco principal, mas existe um caminho enorme ainda para o Brasil para a gente continuar fazendo essas vendas em mídias sociais. Só para trazer um número para corroborar, na China, que também foi o exemplo que você trouxe, o TikTok hoje é a plataforma número 1 de vendas já. E aqui no Brasil a gente ainda tem um caminho enorme. Então, é futuro, porém é presente, né? É futuro mais para o Brasil, porque a gente ainda precisa trabalhar melhor nisso, mas também é bastante presente. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais. E, obviamente, falando de tecnologias aí de futuro, a gente não pode esquecer também, e eu sei que tem várias palestras aqui na VTEX sobre isso, de inteligência artificial e machine learning, né? Que vão ajudar, basicamente, a fazer com que a compra desse consumidor no canal online seja extremamente personalizada. Então, eu estou fazendo uma compra, um carrinho, consegue ajudar a prever demanda, faz uma oferta de preço e de produtos mesmo que tem a ver com aquele consumidor. Então, sem dúvida nenhuma, as empresas precisam estar preparadas. Se ainda não estão, na verdade, não é nem que dá para dar um passo, já é passado. A gente precisa porque já está aí, né? Inteligência artificial, hoje em dia, todo mundo está falando sobre, então é bastante importante conseguir trabalhar com inteligência artificial e machine learning. E outra coisa que pode ser futuro, mas também já vejo que tem uma participação importante no presente, é um pouco do que eu comentei de logística, né, de entrega. Isso hoje em dia é cada vez mais essencial. Então, não ter uma entrega correta ou cobrar altas taxas de frete por compras menores faz com que seja quase que uma barreira em algo que já tem que ser dado. Então, entrar nesse canal online vem muito por essa praticidade mesmo, né? E pela própria experiência de compra. Então, sem dúvida também, entrega rápida é um ponto que precisa ser abordado pelas empresas, sem dúvida nenhuma. Eu ia corroborar o que você falou. Ontem a gente teve uma palestra também com a Júlia, do Mercado Livre, e ela insistiu e falou bastante, enquanto o Mercado Livre se preocupa em fazer entrega rápida, drone, inteligência artificial, para conseguir ver quais são os melhores, né, centros logísticos, onde eles podem ter e quanto eles estão investindo no Brasil com isso. E aí teve um dado que vocês trouxeram, que era de algumas entregas, um aumento das entregas cobrando frete com frete mais caros, né? E eu tinha uma percepção diferente. Eu falei, eu acho que o consumidor hoje busca cada vez mais. Às vezes é preferível subir o preço e dar um frete grátis do que subir o preço do frete por conta da percepção. Porque o consumidor fala assim, não vou retirar na loja, ou então vou esperar um pouco. Mas aí vocês trouxeram que o frete subiu. Aí buguei. Eu acho que quando a gente fala de categorias de FMCG como um todo, exatamente por elas terem um preço menor, elas trazem aí para a mesa um desafio para a operação logística, que é fechar com uma margem positiva para produtos de menores valores, né? No final do dia, a gente está falando que vai ter que sair alguma despesa, vai ter que ter aí uma logística que vai gerar um custo para o varejo, mas do outro lado a gente está falando de produtos de menor valor, como uma televisão, um computador, um eletroeletrônico, e isso traz aí à tona esse desafio, né? Eu acho que quando a gente fala ali do aumento de frete, da redução do frete grátis, do aumento do preço do frete, ele talvez esteja muito ancorado na categoria de alimentos, talvez exatamente por ainda
o varejo está tateando isso, tentando achar um certo ponto de equilíbrio com relação a essa conta. Mas, no fim do dia, a gente também vê ali que, dentro das nossas pesquisas, frete grátis, quando fala de compras no e-commerce em geral, e aí eu digo em geral porque independe muito de categoria, quando a gente fala dessa dinâmica, o frete é uma das principais alavancas, né? Então, ter essa assertividade, acertar a mão nessa operação, não só do ponto de vista de lead time, de velocidade, mas também do ponto de vista de acertar a mão em como trazer isso atrativo e equilibrado para suas finanças, eu acho que é um ponto super importante aí nessa dinâmica do varejo agora. O que a gente costuma, às vezes, indicar, né, para os nossos lojistas é para colocar a régua do frete grátis um pouquinho acima do ticket médio que ele já tem dentro da loja dele, né? Para fomentar um upselling, um produto adicional do carrinho e, ao mesmo tempo, ele não perder o shopper, né? Que talvez ia comprar um produto, mas falta só R$15, então ele vai lá, põe alguma coisinha a mais e não deixa de ganhar o frete grátis, né? Bom, e acho que a gente está acabando o tempo, tô adorando tudo que vocês estão trazendo, para mim eu ficava aqui mais um tempão. Só que eu vou trazer uma pergunta que eu acho que também é uma curiosidade bem importante para vocês trazerem como tema, que é assim, a gente tem visto crescimento. Depois da pandemia, todo mundo aqui que já era do e-commerce nadou em bons resultados. E desde o ano passado, algumas, como eu posso dizer, né, algumas marcas, alguns segmentos não foram tão bem. A Black já registrou um pouquinho de queda. Tem dados que falam que o faturamento caiu 15% no e-commerce o ano passado versus 2022. Mas tudo bem, eu quero saber para frente, né? Esse ano, 25, 26, como está, na visão de vocês, qual vai ser o desempenho do e-commerce? A gente estabiliza, cai, volta a crescer? Como que vocês enxergam isso? É a pergunta do milhão, né? Quando a gente olha o que aconteceu nos últimos anos, a gente tende a entender que o e-commerce vai continuar crescendo, mas em taxas menores, tá? Por que a gente entende que vai continuar crescendo? Porque o que o e-commerce oferece hoje de conveniência, praticidade, uma compra personalizada, entrega rápida, não preciso sair da minha casa porque, além de dinheiro, a gente não tem tempo também, né? Então, o e-commerce chegou para ficar nesse sentido. Então, a gente entende que essa necessidade que o e-commerce hoje atende vai continuar existindo. E, por isso, o canal vai continuar se desenvolvendo globalmente falando. E, para o Brasil, a mesma coisa. Com diferença que, quando eu tenho uma base muito maior que foi atingida no primeiro ano de pandemia, a gente não consegue crescer as mesmas taxas que se crescia aí em 2020, 2021. E a gente viu uma retração, de fato, uma tendência de retração de 21 para 22. Mais de 22 para 23, ou seja, o curtíssimo prazo, pensando em anos fechados, a gente já viu uma retomada, né? Um crescimento aí, uma estabilidade, tendência de crescimento de 0,7%. Então, vai continuar crescendo a taxas possivelmente um pouco mais tímidas, mas é um canal que veio para ficar. A gente não entende que o consumidor vai parar de comprar nesse canal. É um canal que veio para ficar por todos os benefícios que ele já oferece, né? O que cabe às empresas é entender como trabalhar melhor com esse canal, com tudo que a gente já vem falando até aqui, e o que a gente pode esperar para o futuro, né? Não ficar olhando só para o passado. Porque o consumidor, cada vez mais informação, a gente sempre fala isso. Então, o que pode ser que aconteça? Além de bricks and clicks, de pure players, de aplicativos, a gente falou um pouco de mídias sociais, a gente também precisa falar de compras por voz, que já existem em outros países, né? Então, aplicativos, por exemplo, não aplicativos, né? Aparelhos, uma Alexa, assistente do Google. Tem uma série de equipamentos hoje que conseguem trazer compras por voz, que o Brasil também ainda está engatinhando. Então, é sempre olhar para frente, porque uma vez que isso chega, a gente sabe o barulho que faz, né? E se a gente não estiver preparado para isso, chegou a onda, vai engolir. Então, a gente entende que continua crescendo, sim, a patamares um pouco mais tímidos, mas a gente está crescendo em cima de uma base muito maior, né? Então, é um canal que a gente entende que ainda tem caminho. Ele não está estável, ele só vai provavelmente crescer a taxas um pouco menores. Quer acrescentar alguma coisa, Luiz? Não, eu acho que é isso, e aí junto com essa parte de olhar para o futuro do e-commerce, acho que também vem cada vez mais um olhar para o atendimento do consumidor, né? Então, obviamente, falar do desempenho do e-commerce sem falar da qualidade do atendimento, eu acho que vai ser um fator bastante importante e chave agora para o futuro, né? Ainda mais com todas as tecnologias embarcadas aí que a gente vê em diversas plataformas, acho que existem muitos facilitadores para uma ótima experiência e para uma ótima jornada de compra. Quem conseguir sair na frente, quem conseguir ter esse consumidor satisfeito, com uma boa recorrência e cada vez mais dinâmico entre categorias, setores, vai sair na frente e vai ter muito sucesso. Então, acho que é por aí. Legal, eu acredito que vocês tenham ajudado muito quem está aqui também a chegar lá. Eu amei, obrigada, agradeço demais a participação de vocês, foi um prazer. Obrigado, Obrigada.
Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.